que acontece depois desse ponto. Aí as pesquisas estão divergindo muito. Um dos grandes motivos é de porque a gente não tem tantas pessoas assim para ter uma amostra tão significativa nos países, né, assim falando estatisticamente, que ajude a gente a ter boas pesquisas em larga escala, pesquisas quantitativas mais confiáveis. Mas a gente está tentando caminhar nesse sentido. Só que as pesquisas diferem um pouco. A gente tem dois tipos principais de pesquisas quantitativas, porém as pesquisas qualitativas falam para a gente um cenário um pouco diferente. O que acontece? As pesquisas qualitativas mais mainstream, né, que mais tem, digamos assim, pipocado nas divulgações científicas, elas sugerem que ou as pessoas tendem a chegar num platô, né, como a gente fala, o platô aqui do gráfico, ou seja, estabiliza, não cresce mais. Ou, na melhor das hipóteses, né, como algumas pesquisas um pouquinho mais recentes, têm sugerido, a gente tem ainda uma continuaçãozinha muito singela daquela curva ali. Sabe? Assim, de olha, olha, não é bem um platô, tem um aumentozinho aqui estatisticamente significativo e fica mais ou menos assim, ou estabiliza ou continua subindo um pouquinho mais, tá? Essas são algumas pesquisas principais, assim, principalmente de universidades estadunidenses, né, na realidade estadunidense mesmo, tipo, e na realidade também da Inglaterra, pelo que eu vi, assim, as pesquisas que mais têm tentado pegar essa parte do gráfico aqui. Porém, quando a gente vai para pesquisas qualitativas, que são pesquisas que têm uma escala menor e tudo mais, a gente começa a perceber uma coisa um pouco diferente. A gente percebe que, na verdade, o gráfico que a gente vai vendo, ele começa a fazer mais ou menos isso aqui. É que eu não estou preenchendo essa parte do gráfico aqui, porque tem tão pouca gente, é tipo 0,1% dos seres humanos está aqui, que é difícil de você fazer uma pesquisa decente com esse pouco de gente, tipo Jeff Bezos e tudo mais. Aqui, digamos assim, a pessoa já é rica, passou desse ponto, vamos dizer que ela é rica, tá? Aqui a pessoa já é mega rica, e aqui para esse lado que eu não estou preenchendo, ela é ultra, ultra, ultra rica. Ela está no top 10 da Forbes, tá? Mas as pessoas mega ricas, quando a gente pega pesquisas mais qualitativas, a gente percebe que, na verdade, o grau de felicidade delas começa a baixar. Por que tem essa diferença entre quantitativa e qualitativa aqui? Porque há uma diferença, muitas vezes, no construto que está sendo analisado, a definição desse construto, né? Ou seja, a definição que cada pesquisa faz do que é felicidade e de como esses dados são colhidos. É muito diferente você fazer uma pesquisa que acompanha a vida de uma pessoa e relata as coisas, por exemplo, por meio de observação direta, além dos relatos mais, vamos dizer assim, mais detalhados da pessoa, por extenso, né? Uma entrevista, né? Uma coisa mais longa. É muito diferente, pode gerar resultados muito diferentes do que você fazer o que a maior parte dessas pesquisas em larga escala fizeram. Vou dar um exemplo aqui, uma pesquisa bem famosa, se não me engano, de Oxford, que sugeriu, assim, que foi uma das mais recentes, que tem sugerido que vai crescendo um pouquinho ainda para cima, né? Foi uma pesquisa que pegou pessoas que estavam a partir desse ponto aqui, acho que foi dos $76 mil por ano. Né? Então pegou pessoas que ganham mais do que $76 mil por ano e a pesquisa ela criou um app e deixou os participantes dessa pesquisa com um app que foi vendo ao longo de um longo período de vários e vários dias, se não me engano foi questão de meses, e foi fazendo com que essas pessoas fizessem um autorrelato dando um score de algumas medidas de felicidade. É uma coisa muito mais simplificada. E as pessoas de fato relatavam, olha, na maior parte do tempo eu sinto uma felicidade bacana, né? Eu me sinto satisfeito, me sinto isso, me sinto aquilo. Então foi baseado muito num autorrelato,
E foi também baseado muito numa visão bastante simples de felicidade, com apenas algumas categorias, ok? Diferente daqui que a gente já tem muita pesquisa, tanto quantitativa quanto qualitativa, que são complementares e que mostram coisas semelhantes. Aqui, quando a gente vai mais para o qualitativo, a gente começa a pegar mais caso por caso, a gente percebe que a pintura que é mostrada para a gente tem outras cores, ok? Por quê? O que aparece nessas pesquisas mais qualitativas que não está sendo verificado nas pesquisas quantitativas que pegam a coisa mais por cima? Aqui é muito importante. Primeira coisa, muitas pesquisas mostram que quando a gente tem mais dinheiro, a gente tem mais chance de acabar sendo diagnosticado com vários transtornos mentais, principalmente depressão. Principalmente em idades mais novas. Ah, Arthur, mas tem como separar, por exemplo, você ter maior acesso a diagnósticos porque você tem mais dinheiro nessa questão da pesquisa? Tem, mas a gente ainda está engatinhando nisso. Então, esse tem um asterisco bem grande. As pessoas são mais diagnosticadas com transtornos mentais, principalmente depressão, principalmente na juventude, se a pessoa é rica. A gente não sabe se é só porque ela tem mais acesso a conseguir fazer o diagnóstico ou não. Isso eu ainda estou tentando definir nas pesquisas, mas eu vi que as pesquisas ainda não separaram tão bem isso. São pesquisas mais quantitativas, inclusive, né? Mas, ok, vamos para umas mais qualitativas. Tem várias pesquisas que demonstram que as pessoas que passam desse patamar aqui que eu estou falando, né, de ganhar pra caramba para ser considerada rica, né, que já está vivendo no luxo, elas apresentam um grau muito menor de satisfação de vida e de satisfação principalmente de relações sociais. Elas são muito menos satisfeitas, né? De novo, média, tendência, tá? Não estou falando que todo mundo é exatamente assim, estatística, tá, gente? Mas elas têm uma tendência muito maior a serem pessoas mais insatisfeitas nas diferentes relações que elas estão tendo. Nas amizades, nas relações familiares, nas relações amorosas, na relação com pais, com filhos, com irmãos, com cônjuges, com mozão, com amigos, tá? Elas relatam muito menos satisfação nessas relações. E a gente vê que claramente tem uma correlação estatística interessante aqui entre, ganha mais dinheiro, tem menos satisfação, tá? Eu já explico um pouco mais de quais são as principais hipóteses, né, de por que isso acontece. Então, tem relatos de infelicidade, de insatisfação, de maior falta de sentido, de maior tensão, né? Graus de ansiedade e de tensão muitas vezes são relatados em maior quantidade para essas pessoas em vários sentidos. Mas ao mesmo tempo elas relatam muitas vezes que elas estão felizes. Ou elas estão satisfeitas de uma maneira bem geral. Não, a vida é legal, eu tenho várias insatisfações, mas eu estou satisfeito. Sabe essa pegada? Né? Essa é uma questão bem interessante. Então, a gente vê uma coisa bem bacana aqui que tem muitas hipóteses interessantes, principalmente de sociólogos e psicólogos, que tentam explicar qual que é a correlação, principalmente através dessas relações com o dinheiro.